Olá, meu nome é Leilane, eu sou fisioterapeuta aqui da Brandão Clínicas Integradas e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o pós-operatório da cirurgia de ortognática. A cirurgia de ortognática é uma cirurgia que o qual o cirurgião, o buco, ele faz bastante manipulação dos tecidos moles e tecidos ósseos. Então, no pós-operatório, principalmente pós-operatório imediato, é normal o paciente sair da cirurgia bastante inchado, com muito edema e com dificuldade às vezes de fechar os lábios, selamento labial mesmo. Por isso a fisioterapia ela já entra nesse primeiro momento, que a gente chama de pós-operatório imediato. Então o fisioterapeuta ali poderá aplicar o tape facial, que irá ajudar nessa contenção do edema, a laser terapia para cicatrizar, acelerar o processo de cicatrização daquela região e também já com algumas orientações visando justamente porque quando você sai da cirurgia você acaba com o lábio tão inchado que você não consegue fechar ele e aí você acaba babando muito. Então o fisioterapeuta também vai te ajudar nessas questões com orientações e alguns exercícios. Pouco tempo depois, cerca de uma semana, a gente já inicia novamente a fisioterapia. Então o primeiro momento é o pós-operatório imediato, depois a gente vem ali com 4 a 7 dias um encontro com o fisioterapeuta, onde ele vai reavaliar o que foi feito ali no pós-operatório imediato, ver se precisa fazer novas orientações e já começar com algumas questões, que é a manipulação do tecido, para fazer como se fosse uma drenagem facial, então para reduzir mais esse edema, novos exercícios também para na questão da mímica facial que vai estar comprometida, a respiração também irá entrar nesse momento, então a gente vai ter exercícios respiratórios, tudo para promover ali o melhor bem-estar para o paciente nesse momento. Depois desse período, 15 dias após, a gente tem um novo encontro com o fisioterapeuta e aí o paciente já está de uma outra forma. Se foi feito um bom pós-operatório imediato, esse contato inicial foi muito bem realizado, então com 15 dias o paciente já está outro, já está menos inchado, conseguindo se expressar melhor, falando melhor. Então aí a gente já entra com algumas outras questões que já encaminhando para a mastigação. Porque assim, nesse primeiro momento, nos primeiros 30 dias, alguns bucos pedem uma alimentação mais líquida, às vezes pastosa. Então a gente já tem que começar a trabalhar essa articulação para quando ele liberar para alimentação mais sólida, você conseguir mastigar. Porque é muito comum o paciente falar que não tem força. Eu já posso mastigar, às vezes ele tem amplitude, ele não tem força. Sim, isso acontece porque como houve uma manipulação do tecido ósseo, às vezes para trazer mais para frente ou trazer um pouco para trás, você tem uma mudança ali de posicionamento da musculatura. Então o seu cérebro vai precisar entender como que está essa musculatura, em qual posição, para que você consiga mastigar. Então eu tenho uma memória de uma vida antes de você ter feito a cirurgia e agora tem um novo posicionamento. Então o cérebro precisa entender onde é que essa musculatura está para que você consiga mastigar. E aí entra o papel do fisioterapeuta. Então a gente vai trabalhar com alguns exercícios, toque dentário, claro, que totalmente bem auxiliado, bem assistido, para não ter nenhuma complicação na sua cirurgia, para que você não tenha que reoperar. Então é um trabalho muito específico e muito bem feito, totalmente bem orientado, você consegue já voltar a mastigar. Quando ele liberar, que é em torno de 45 dias, os cirurgiões costumam liberar aí para mastigação de alimentos mais sólidos. Claro que não alimentos duros, como o que seria um alimento duro? Por exemplo, um amendoim, uma castanha, uma pipoca, que já é algo mais duro, então ainda precisam de um tempinho maior de consolidação óssea. Mas os alimentos pastosos, como por exemplo purês ou já macarrão, arroz, feijão, carnezinha, aquela carne de panela bem cozida, você já vai estar podendo comer com 30 dias. Onde o fisioterapeuta vai estar te preparando para os alimentos mais duros. A fisioterapia ela pode começar já no pós-operatório imediato. Se não for possível no pós-operatório imediato, nessa primeira semana, de 4 a 7 dias. Não sendo possível, nos primeiros 15 dias já é o ideal também. Se demorar mais, aí tem mais chance de ficar com mais edema, com dificuldade de fala e aí mais pra frente com dificuldade de abrir a boca. O ideal é que o paciente comece no pós-operatório imediato. E aí o fisioterapeuta já vai conseguir fazer diversas técnicas para já minimizar os tecidos, conter mesmo o processo de edema. E aí lá na frente, quando já puder trabalharmos a mastigação, trabalhar a amplitude, será mais confortável para o paciente. Não, às vezes a gente tem que colocar um pouquinho mais de força e acaba sendo mais dolorido, mas não é uma dor absurda, porque tem que ser algo bem controlado.
o seu buco não te encaminhou para fisioterapia, você pode e mesmo procurar o serviço, mas tem que ser um serviço especializado, não é qualquer fisioterapeuta. Tem que ser um fisioterapeuta especializado em atendimentos de pós-operatórios de cirurgia ortognática ou pós-operatórios de face. Costuma às vezes aparecer num pós-operatório tardio, aí com 30 dias, o paciente não está conseguindo abrir a boca. Comum, se você não fez fisioterapia antes, você não vai conseguir abrir a boca depois. E aí a gente vai trabalhar, mas pode sim procurar fisioterapia depois de 15 dias, de forma espontânea. O pós-operatório imediato ele pode acontecer já dentro do centro cirúrgico, mas a gente chama de intraoperatório, antes do paciente ir para o quarto. Nas primeiras 48 horas é onde a gente chama de pós-operatório imediato. Quando você inicia o pós-operatório imediato com o fisioterapeuta, a sua resposta dali a 15 dias vai ser muito mais rápida. Às vezes eu já consigo te atender antes, porque você já evoluiu, o tecido já cicatrizou, já está em outra fase, em outro momento. Quando não tem esse acompanhamento, não faz um bom pós-operatório aí, pelo menos na primeira semana, é o paciente que vai chegar com 15 dias para o atendimento fisioterapêutico muito inchado, sem conseguir falar direito, babando muito, e aí não consegue dormir, então é muito claustrofóbico, por exemplo, ele não consegue, ele se sente muito debilitado por não ter tido esse acompanhamento previamente. A fisioterapia, portanto, é de suma importância já no pós-operatório imediato, para que assim você tenha uma recuperação melhor e mais rápida, além de muito mais confortável. Então, é muito importante que você tenha um fisioterapeuta te acompanhando desde o